a Guerra dos Mundos aqui em São Luís, 71. Você vê que a Guerra dos Mundos, originalmente, foi em 1938, né, adaptando um texto de Orson Welles, do original de H.G. Wells. Tratava de uma invasão dos marcianos à Terra. Isso em 1938. Então, eu me lembro que Dr. Magno Bacelar, que era o dono da Rádio Difusora, entrou em contato com uma das maiores inteligências do rádio aqui do Maranhão, chamado Sérgio Brito. O saudoso Sérgio Brito, companheiro que teve já no final de sua vida, trabalhando ao meu lado lá na Assembleia Legislativa, um cara que pensava com muita rapidez, muito racional, muito embora fosse meio fechado. Dele era difícil a gente arrancar assim, tinha que ir arrancando aos poucos os seus depoimentos, mas era um cara realmente muito talentoso. Sérgio Brito que inventou a história. Aí os jornais disseram que era a Guerra dos Mundos. Não era, não tinha mundo nenhum brigando, era uma invasão de alienígenas na Terra. Pronto. Sérgio Brito era um gênio. E Sérgio Brito adaptou o original de Orson Welles, que se baseava em H.G. Wells, de 1938, e produziu aqui para a Rádio Difusora AM a Guerra dos Mundos. Ora, a cidade toda foi pega de surpresa, né? Teve até pessoas que passaram mal, etc. Por quê? Porque o que foi passado é que os marcianos estariam invadindo a ilha de São Luís. Quem participou ativamente dessa gravação foi o J. Alves, que foi repórter lá no campo de Perizes, foi o Rael Filho, que participou, o noticiarista naquela oportunidade. Foi talvez uma das edições mais bem boladas, mais inteligentes que eu conheci no Rádio do Maranhão. Foi um programa cuidadosamente preparado, dirigido pelo professor Reinaldo Farai. É um elenco maravilhoso, Parafuso, Rael Filho, Bernardo Coelho de Almeida. E esse programa foi gravado, a difusora só não foi confiscada porque eles tiveram a inteligência de um dia antes dar uma nota na televisão que no dia seguinte seria apresentado um programa de ficção científica. Porque a rádio foi sediada, né, pelo Exército, pela Aeronáutica, todas as forças. Aí eu fui fazer a sonoplastia, inventei uns ruídos, aí o pessoal acreditou e eu me realizei como sonoplasta depois do programa. E o resultado foi acabar na Polícia Federal. Eu vi e até me espantei na época com a correria na cidade, sobre o fim do mundo, sobre a invasão, não sei o que e tal. O J. Alves ainda hoje é lembrado porque ele foi o repórter exatamente que mais participou desse programa. Tive o prazer de ter sido convidado a morrer em meio àquela, aquela ficção toda. Que muitos companheiros morreram, entre aspas, como o companheiro J. Alves morreu lá no São Cristóvão. É o primeiro ser extraterrestre que chegou, carregou o J. Alves. E a consequência daquilo é que a rádio foi trancada. Na época era a época de revolução. O primeiro que tirou fora foi o Sérgio Brito. E a rádio passou acho que uns 2 dias fechada por conta disso. O fato aconteceu, é notícia na Difusora, a mais poderosa emissora do norte do Brasil. E atenção, ouvintes, interrompemos nosso programa para divulgar esta notícia em caráter extraordinário. Às 5 horas de hoje, hora de Brasília, o professor Farrell, do Observatório de Monte Palomar, informou ter observado várias explosões de gás incandescente em intervalos regulares sobre a superfície do planeta Marte. A análise do espectro indicou que o gás em questão é hidrogênio e que suas partículas se deslocam rumo à Terra em velocidade fantástica.
O fenômeno foi confirmado pelo professor Mário Cortellini, do Observatório Nacional do Rio de Janeiro, que descreveu com as seguintes palavras: parecem chamas azuladas saídas do cano de um revólver. Permaneça em nossa sintonia, pois a qualquer momento voltaremos com novas notícias. Nesse ano, o Sérgio Brito apareceu com uma novidade. O que vocês acham da gente fazer uma adaptação da Guerra dos Mundos, do Orson Welles? Essa ideia começou mais ou menos uns 10 dias antes do aniversário da rádio, e nos entusiasmamos com isso e passamos a produzir o programa. Produzimos primeiro um roteiro a três mãos, que foi o Sérgio Brito, eu e o Fernando Melo. Eu estava mais preocupado com a parte de efeitos, porque eu era técnico, podia conseguir alguns efeitos interessantes, e disco voador era uma coisa muito curiosa. Ele desenvolveu a ideia de criar uma entrevista com o Mário Cortellini, que era o personagem fictício que o Reinaldo Faray interpretaria, como se fosse um físico especializado em disco voador e que estaria num determinado lugar do planeta pesquisando e tal, fazendo essa coisa. Então, essa notícia, ela, quando fazendo parte do programa, ela foi veiculada dentro do programa Quem Manda é Você. E entrou no meio do noticiário. Ia ser feita uma apresentação da Esquadrilha da Fumaça em Belém do Pará. E eles pousaram em São Luís para reabastecer para poder chegar até o Pará. Eles vinham de Fortaleza, de uma apresentação em Fortaleza, pousaram em São Luís para fazer o reabastecimento e iriam para o Pará. O Pereira também tinha um amigo dele que trabalhava no aeroporto e explicou para ele mais ou menos como é que era que a torre falava com os aviões com as torres, com a torre de controle. E com base nisso, tinha um trecho que o avião da Varig estaria sendo perseguido por um objeto, por um OVNI, né? E nós simulamos, porque tínhamos que esperar a televisão sair do ar para usar os fones de ouvido das câmeras para gravar como se fosse o piloto e a torre. Foi feito na véspera, porque a televisão tinha para dar mais veracidade à coisa. Aí nós achamos que ficou bom. Eu fiz o piloto e a voz é inconfundível lá do pessoal que assiste, que tem o áudio original. E o Pereira fez a torre de controle. E isso foi a única coisa gravada que rodou no programa. O resto tudo foi ao vivo. Eu mesmo tinha feito essa gravação junto com ele na noite anterior. E o comandante da Esquadrilha da Fumaça percebe isso, acha que é muito real, porque tinha todas as informação de vento, posição de pista, uma série de detalhes, e volta para São Luís para saber o que estava acontecendo. Quando ele pousa em São Luís novamente, né? Novamente provocou uma confusão, porque lá vem um avião passando, sobrevoando São Luís. Era uma coisa, avião não era uma coisa assim muito fácil de acontecer. Talvez tivesse 1 ou 2 voos por dia em São Luís. E aquilo, claro, colocou mais primeiro no programa. Quando ele chega no aeroporto é que ele soube que era mentira. O J. Alves foi designado para, já que ele trabalhava como repórter, a frequência, com a caminhonete de frequência modulada, a gente combinou com ele, você vai ficar aqui na porta da rádio, a caminhonete parada, e você, num determinado momento, vai simular que você está lá em Peris, no momento mais crucial da história. Eu fiz o papel que eu fazia normalmente na rádio, eu era o repórter da história. O mais interessante desse programa é que nos Estados Unidos ele foi feito, mas só quem sabia era o dono da rádio e o seu Orson Welles, que escreveu a coisa. No nosso caso,
todos nós da rádio sabíamos a história já. Graças a Deus não morreu ninguém. Agora, foi uma porção de gente parar no hospital. Foi um monte de gente depois para a rádio esculachar todo mundo lá, chama-se irresponsáveis e tal. Então, quando acabou o programa, que a gente viu aquele volume de voz, e chegando na janela e olhando à frente da difusora, você não via nem a rua, era só gente. Isso contrariou a gente, né? Porque eu independente de fazer esporte, eu era muito respeitado, inclusive no rádio. É um pouco inaceitável, né? Acho que eles se precipitaram um pouco, mas de certa forma não deixou de provar de que a Rádio Difusora era uma rádio muito ouvida, né? Tanto que causou um pânico na cidade. Um pânico na cidade, o mundo está acabando, fala não sei de onde, J. Alves, Raio Filho. Foi aquela confusão. Eu estava comerciário e fiquei apavorado com essa notícia de que extraterrestres estavam invadindo o Maranhão. Fiquei apavorado, tá? E procurei acompanhar o noticiário. E atenção, senhoras e senhores, apresentaremos a seguir o último boletim de notícias da Rádio Canadá, transmitido há poucos instantes em língua portuguesa. O professor Anthony Morris, da Universidade de Toronto, declarou ter observado às 8h15 de hoje 3 explosões na superfície do planeta Marte. A mesma informação adianta que na região dos Grandes Lagos teria caído um gigantesco objeto que ainda se presume seja um meteoro. Embora a notícia careça de confirmação, diz ainda que o mesmo fenômeno teria se verificado no deserto de Nevada, nos Estados Unidos, e numa depressão existente a alguns quilômetros ao sul de Paris. Difusora, em tempo de ficção científica baseada em Orson Welles. Isso foi um transtorno geral na cidade. Que a partir do instante que o Jota começou a falar de que ele estava no campo de Peris e que surgia, inclusive no céu, aquelas figuras, né, difíceis de você até falar, uns tipo morcego, essa coisa toda, e ele começou a falar que estava chegando perto dele, ele deu um berro e disse que morreu, né, estou morrendo aqui. Isso transformou a cidade numa situação realmente terrível. Aí foi lá a senhora do Djalma Brito, com as duas meninas, e chorando, e anarquizou todo mundo lá na porta. Aí depois chegou o exército, mandou fechar a rádio. A Polícia Federal teria que liberar o programa. E o pessoal foi e levou para a Polícia Federal. Eles liberaram, só que no decorrer do programa, de vez em quando você teria que dizer, esse é um programa especial em comemoração ao aniversário da Rádio Difusora e tal, 29 de outubro. Tudo bem. Dava, você chegava e falava a mesma coisa. Só que o programa foi pro ar e ninguém fez coisa nenhuma a respeito disso. O certo é que o comandante do 24º Batalhão de Caçadores, Coronel Agostinho, estava em Pinheiro, no churrasco e tal. E um radioamador aqui não teve nada o que fazer, entrou em contato com o Pinheiro e narrou o fato. Nós saímos daqui de manhã muito cedo, rumo a Pinheiro, né, onde iria ter um churrasco. Logo que eu cheguei lá, eu procurei entrar em contato telefônico com meu pai, para avisar que eu tinha chegado, que estava tudo bem e tal. E ele, com muita cautela, me perguntou como tinha sido a viagem. Se a viagem tinha sido tranquila e tal. Tá, tudo tranquilo. Mas ele insistiu. Não houve nada de anormal, não houve nenhum movimento, não houve nada. E eu perguntei para ele, então, o que está acontecendo, papai? Tem algum problema aí? Ele disse, não, a rádio está divulgando aqui um episódio, mas eu não posso, eu acho que não é para o lado daí, é para aqui, para o Campo de Perizes. Eles estão dizendo que é aqui no Campo de Perizes. E quando eu desliguei o telefone, eu vim ali para uma área onde estavam todos os convidados, e contei a história para uma pessoa que eu não me lembro bem quem foi.
E o coronel Agostinho me interrompeu e perguntou, vem cá, que história é essa? Porque eu falei que o meu pai tinha dito que o exército já estava lá. E ele pediu então para eu ligar para a casa do meu pai, eu liguei a cobrar para meu pai, ele falou com meu pai e ele disse para meu pai ligar para o oficial de dia no quartel do 24BC para que essa pessoa ligasse para ele naquele número. Quando ele fez o contato com o quartel, ele já viu que não tinha nada, pelo menos no que diz respeito ao exército, não tinha nada de anormal, estava tudo tranquilo, porque não tinha saído ninguém do quartel, não tinha tido nenhum deslocamento, nada, estava tudo tranquilo lá. Então ele viu que alguma coisa estava errada, hein? Mandou um avião buscá-lo, né? E ficou muito chateado com essa história. Me lembro bem que quando ele saiu de lá, ele comentou que alguém ia pagar por isso. Eu me lembro bem dele dizer isso. Quando o coronel soube da história, ele veio com mais de 1000 para cá, colocou o quartel em prontidão e rapidinho a Camboa, na época, ficou verdinha, porque o exército foi todinho para lá. Moral da história, quem estava dentro da rádio não saía e quem estava fora não entrava. Mandaram tirar a rádio do ar. Ele veio muito zangado, chegou na rádio com um choque mais ou menos com uns 12 a 15 homens, um choque do exército, um caminhão desceram, pediram para fechar, ele inclusive me abordou pedindo para fechar a rádio, e ele não só fechou a rádio, ele fechou a TV também. Eu já argumentei com ele que o programa era só rádio, mas ele não queria nem saber, fechou a TV também. O exército entrou e foi botando gente para fora. Floresvaldo já estava no ar, o programa de Floresvaldo. A minha participação, eu diria, que o programa foi gravado e colocado no ar num sábado, no programa do nosso querido Rael Filho, nosso saudoso Rael Filho, que era o São Luís Hit Parade. Era a grande parada da semana, né? E, de repente, a rádio foi sediada e eu chegava às 2 horas da tarde para fazer o meu programa. Então, no que eu estava no ar fazendo o Jovem 80, eu fui tirado do ar por um soldado do Exército com uma metralhadora apontada para mim. Mas com uma certa educação, apontou a metralhadora, mandou que eu saísse. Nós saímos, eu saí, fui para o outro lado da calçada, nós não tínhamos direito nem de passar na calçada da emissora. Então, acho que a minha participação nesse episódio foi essa, de ser tirado do ar, com toda a delicadeza, muito embora com uma metralhadora apontada para mim, mas foi um dos acontecimentos marcantes da radiofonia maranhense. Na época foi um frisson aqui em São Luís, inclusive a rádio difusora foi fechada, ela só foi reaberta porque Dr. Magno Bacelar, que era o dono, era deputado federal e teve prestígio, usou do prestígio para reabrir a estação. E também quando a censura federal foi vistoriar o programa, que o programa foi todo produzido antes, né? Sérgio Brito era um gênio, né? E quando foi passada para a censura federal, eles colocaram uma vinheta que, na realidade, no ar não foi transmitida. Ele dizia, estamos apresentando A Guerra dos Mundos, de Orson Welles. Isso para a censura. E com isso, com mais a interveniência política do deputado Magno Bacelar, a emissora foi reaberta. Aí, Parafuso e Sérgio Brito, porque não tinha o aviso que tinha que ser dado, eram 2 estúdios que a rádio tinha, então eles foram para o estúdio 2 com a fita e começou a rodar, né? Roda, acelera, aí Sérgio Brito entrava e dizia, esse é um programa especial em comemoração ao dia do aniversário da Rádio Difusora. Então, aí disparava a fita de novo. Então gravaram várias vezes, como deveria ter sido feito antes. Quando terminou o programa, eu chamei Sérgio Brito, vamos aqui no estúdio e vou enxertar umas coisas na fita. A fita eu tinha gravado aquilo tudinho. A partir da hora que eu entrei na mesa, eu comecei a gravar. E quando eu terminei, que deu o bolo que deu aqui, eu corri, a Polícia Federal, pá, fecha e tal. Aí eu fechei, chamei Sérgio Brito, vamos embora pro estúdio. Aí
começamos a me enxertar. Eu sabia todas as falhinhas que tinha nessa subida musical. Na subida ele lia: estamos apresentando um programa nos moldes de Orson Welles e tal. Que Orson Welles que fez isso nos Estados Unidos. E deu aquela polvorosa que deu. Então, uma correria horrível, e todo mundo ficou apavorado. E aqui também teve gente que deu chilique, pensando que realmente estava vendo o negócio. E eu fazendo com música clássica, fundo musical com música dramática. Só isso. Vamos ver agora se o nosso companheiro J. Alves lá no aeroporto já tem uma melhor posição. Vamos manter contato com ele. Atenção, alô J. Alves. Como sempre aqui estamos nós para esgotar o assunto. Já conversamos com alguns passageiros há pouco desembarcados, mas todos eles estavam bastante nervosos e nada puderam declarar. Estamos falando da torre de comando, quando outra aeronave pede permissão para pouso. Emergência, sendo seguido objeto desconhecido. Atenção de Assis Solis. PP Alfa Romeo chamando. Peço pista emergência, sendo seguido por objeto desconhecido. PP Alfa Romeo Hotel, chefe pré-informa quando tiver alocado. 36 mais altitude de 150, pista 06 livre. Graças a Deus, mais um avião chega sem novidades. Outra informação que temos a dar é que, tendo sido proibida a decolagem de qualquer avião até segunda ordem, o professor Leonardo Galvão terá que permanecer em São Luís. Alô, J. Alves. O professor Leonardo Galvão deu há pouco uma entrevista à Rádio Difusora. Alô, Jota. Fala que chamou. Jota, é apenas para informar nossos ouvintes que, por serem cidades de perícias, dizem que naquele campo, a pouca distância da estrada de rodagem, caiu um gigantesco objeto. Nossa perua de frequência modulada já foi buscar você e a direção da rádio lhe solicita ir com o Eracias Bezerra até Perícias, certo? Certo, Rael Filho. Tem um helicóptero dando sopa por aqui. Como se trata de um serviço de utilidade pública, vou conversar com o piloto para ver se ele nos leva até lá. Jota, veja se o professor Leonardo Galvão quer ir com você. E seria muito bom, hein? Ok, vou conversar com o homem. E aí chama a Polícia Federal. E aí o ilustre que liberou o programa foi, com o exército, com tudo lá. Aí botaram a gravação para ele ouvir. Essas alturas a rádio estava fora do ar já. E aí, o Polícia Federal disse: não, realmente foi esse o programa que foi para lá e que a gente liberou. Então, só que ficou por isso mesmo, a estação ficou fora do ar. Isso que foi no sábado, passou domingo, como a história tinha que ser através de Fortaleza. Aí só na segunda-feira é que a rádio voltou para o ar, normalmente. Agora, que deu uma confusão nesta cidade, deu. Nessa época eu estava na Difusora, mas eu não participei ativamente do programa. Indiretamente algumas coisas sim, mas diretamente não. E não tive essa honra, né? Porque esse programa não só veio mostrar o grau de audiência da Difusora, mas veio mostrar também a competência dos nossos profissionais para fazer aquilo e movimentar essa cidade de uma maneira que você nem imagina. Mexeu com tudo. Nós queríamos, objetivamente, durante o programa, assustar a população. Essa era a ideia do programa. Uma coisa eu te digo, em momento algum, esse programa foi para levantar a audiência da rádio, porque a rádio não tinha audiência. Isso eu discordo. Foi uma situação realmente muito complicada para a Rádio Difusora do Maranhão. Mas valeu pela presença da rádio, valeu pelo grande número de ouvintes, principalmente nessa época. Provou, na realidade, que a Difusora era uma grande audiência.
né? E provou também que tinha grandes profissionais, né? Porque causar um pânico daquele é preciso que se tenha uma equipe competente, né? Você vê a força do rádio, né? Foi a prova de que a força que o rádio tinha, a penetração que o rádio tinha para, inclusive na época do programa original nos Estados Unidos, os efeitos que aqui tivemos, lá também aconteceram. A comunidade ficou preocupadíssima com aquela grande mentira que estava sendo gerada ali pelas ondas do rádio. Tinha um que morava na Rua da Paz, que era noivo. Segundo as informações que chegaram para nós, ele chegou para a noiva, porque a história era uma nuvem que vinha, né? E aí apagava todo mundo. E ele chegou para a noiva e disse que se a nuvem aparecesse, ele matava ela e depois se suicidava. Quer dizer, graças a Deus que essa nuvem não apareceu. O diretor da Santa Casa de Misericórdia, ele ficou tão apavorado ouvindo a rádio e desceu as escadas. No final daquela escadaria, as pernas dele não aguentaram mais, tremiam tanto que ele caiu e pediu para os funcionários levarem ele para casa. Ele queria morrer em casa. E qual foi a situação dele no dia seguinte? De entrar na Santa Casa e enfrentar o mico que ele passou perante os seus funcionários, né? É uma coisa que se você parar para pensar assim, hoje, na época a gente riu muito dessas situações, mas hoje em dia, se a gente parar para pensar, olhar a cabeça de cada um, a pessoa com medo, ela faz qualquer coisa. Gás butano tinha perto do Sacavém um depósito lá e tinha um rapaz que era o cozinheiro da história. Só que essas alturas, rádio ligado, todo mundo ouvindo, e ele chegou e disse, olha, quem quiser comer que coma, porque ele vai morrer em casa. E foi embora. Motorista de táxi, o que faturou nesse dia foi uma festa, porque todo mundo queria morrer em casa. Aí pegava táxi para ir embora. Aí você tira o quanto o rádio na época era pesado, o quanto o rádio era acreditado, porque o rádio nessa época tinha força. Se você repetir esse programa hoje, vão lhe chamar de doido, tá? E não vai ter nenhuma repercussão. Naquela época, o rádio realmente era pesado e tinha esse poder de mobilizar a cidade inteira. A rádio mostrou quanto era grande a sua audiência. Esse foi o grande feito, vamos dizer assim, que eu participei na difusora. Como toda obra midiática, ela não é apenas obra de uma pessoa. Embora o Sérgio Brito tenha ficado conhecido como autor do roteiro, mas é um roteiro que ao ser executado, ele passa a contar com os outros como coautores. Então você tem um trabalho fabuloso de uma equipe que, com a criatividade e com os recursos disponíveis na época, fizeram um programa que marcou a história do rádio maranhense. Tem um aspecto nesse programa assim, que ele, se ao mesmo tempo ele tem diferenças com um programa produzido nos Estados Unidos, ele tem uma feliz coincidência. É que o principal personagem dessa história é o mesmo personagem, é o rádio. O principal personagem não é a invasão alienígena, é o rádio. Porque tanto lá quanto cá é um programa que visava demonstrar a força, o potencial do rádio. Só que com diferenças. O programa dos Estados Unidos foi produzido no momento de apogeio do rádio. O rádio era a principal mídia, a mídia mais importante. Ela não tinha concorrentes, né? Do ponto de vista da mídia eletrônica, ela não tinha concorrente de mídia eletrônica. No nosso caso, não. O programa Guerra dos Mundos, ele é produzido no momento em que se tenta demonstrar a força do rádio quando o rádio começa a perder o lugar de principal mídia para a televisão. Nós estamos vendo um momento de passagem. Tinha chegado, a TV Difusora estava em funcionamento, a TV educativa, a TV Difusora efetivamente principal, mas a principal mídia do sistema Difusora era o rádio naquela época, ainda não era a televisão, mas é uma passagem.
Mas esse lugar que antes era reservado ao rádio, não é apenas do rádio como aparelho técnico, era do rádio como instituição, porque ela envolvia a questão do lugar do rádio no imaginário social, ou seja, o papel do rádio ao regular o tempo social, como hoje a televisão regula o tempo social, o tempo das relações humanas. Senão agora eu não vou almoçar porque agora é hora da novela, não vou lanchar porque agora é hora do telejornal, eu não posso marcar essa reunião porque agora eu tenho que ver um programa na televisão. Então o rádio tinha um papel fabuloso de regular o tempo naquela época. Ora, esse papel vai sendo depois gradativamente assumido pela televisão. Tanto que nos anos 70 é o momento que a televisão se transforma efetivamente na principal mídia na sociedade brasileira. Então, Guerra dos Mundos, eu acho que ele é um programa importantíssimo para a gente entender o momento de transição do sistema de comunicação do Brasil, e especificamente no Maranhão. Mas eu digo assim que não é apenas uma questão tecnológica, é uma questão humana. A gente perceber também como é que a tecnologia muda as relações humanas, as relações profissionais, o impacto que ela tem nas relações comerciais, do ponto de vista da produção do imaginário, da produção das celebridades. Então, acho assim que nós temos muito que aprender com essa história, com a história do Guerra dos Mundos, pelo que ela nos diz no primeiro momento, mas por aquilo também que ela nos revela de uma época na história do Maranhão, na vida das pessoas. Alô, Perizes, alô, Jota. Atenção, J. Alves em Perizes. Alô, Jota. Professor Galvão ainda está perto do objeto examinando, mas isso me parece muito perigoso. A coisa estremece como se fosse soltar algo um ponto no outro. Tudo aqui por perto está começando a vibrar. É incrível, meus amigos, está saindo um jato de fogo do objeto, está tudo se incendiando. Alô, Perizes, alô, Jota. Atenção, J. Alves em Perizes. Alô, Jota. Atenção, caminhonete de frequência modulada. Alô, Perizes. Ao que tudo indica, houve problemas com o nosso repórter J. Alves e com o nosso técnico Aracias Bezerra. Informamos as famílias desses companheiros que estamos tomando todas as providências no sentido de trazê-los para São Luís caso estejam acidentados. Pedimos a todos que se mantenham calmos, pois de nada vai adiantar o pânico.